Boa tarde, irmãos. Vamos hoje estudar uma lição aqui do nosso livro, nossa revista, né? Uns aos outros, a lição número 8, que é perdoem-se uns aos outros. Lição muito importante, perdoem-se uns aos outros, né? Eu vou ler aqui 3 textos bíblicos, que o primeiro está em Efésios 4, no versículo 31 até o capítulo 5, do versículo 2. Efésios 4, 31 até o capítulo 5, versículo 2. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Isso aqui é importante também, fundamental para a lição. Perdoem-se uns aos outros. O outro texto está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versos 14 e 15. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E o último texto que nós temos aqui está em Colossenses 3, no verso de número 13. Colossenses 3, verso 13. Assim diz a palavra de Deus: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Ok? Esses textos são os textos principais para a nossa reflexão hoje, com essa lição. Perdoem-se uns aos outros. Lição 8 aqui da revista. É importante que o alvo da lição é estimular o aluno a desenvolver o exercício do perdão, a exemplo do que Deus nos fez através de Jesus. Ele é o referencial maior também para tudo e também para a questão do perdão, né? Importante também que nós devemos ser capazes, né, de considerar que o perdão é uma das grandes provas do compromisso do cristão com Deus. É realmente uma das grandes provas de compromisso com Deus, né? Desejar perdoar qualquer falta cometida contra nós e também nos dispormos a pedir perdão também é fundamental. Isso é fundamental. Reconhecer os erros é fundamental. E desenvolver o exercício do perdão a exemplo do que Deus nos fez por meio de Jesus, ok? Importante. E aqui nós temos uma coisa fundamental, quando nós tocamos aqui na oração do Pai Nosso, né? E ela nos desafia a viver uma vida em comunidade. Essa oração do Pai Nosso nos desafia a viver uma vida em comunidade. Ela nos leva a querer conviver com um grupo que confia no Senhor e quer a cada dia mais se aproximar dele, né? Nessa oração, em nenhum momento o discípulo de Jesus está sozinho em oração.
Vejamos algumas coisas ou expressões usadas na oração ensinadas por Jesus. Nós podemos aqui ler: Pai Nosso, veja bem, venha a nós, Pai Nosso, venha a nós, o pão nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Sim, nós nunca estamos sozinhos nesta oração aqui, conforme observamos aqui na revista, ok? Isso é importante entendermos. Fica claro que somente quando perdoamos quem nos prejudicou, temos condições de suplicar o perdão dos nossos pecados ao Senhor. Quando oferecemos o perdão, nós podemos também suplicar o perdão quando cometemos falhas. Isso fica claro na palavra de Deus, né? Vamos pensar nessa lição em alguns aspectos importantes da mutualidade do perdão. Como o perdão é mútuo, né? Tem essa mutualidade. O perdão tem dois lados, né? É importante entender, é uma via de mão dupla também. Então o cristão também tem que entender isso claramente de acordo com a palavra de Deus. Algumas dicas aqui, né? Está na página 38. Aqui tem algumas dicas que podem ajudar a praticar o perdão. Algumas dicas podem ajudar a praticar o perdão. São aqui 4 dicas, né, que eu vou comentar sobre essas dicas aqui. Busquem a Deus para que Ele trabalhe o seu próprio interior. Busquem a Deus para que Ele trabalhe o seu próprio interior. Ore antes da conversa com o ofensor, com aquele que te ofendeu. Dependendo do assunto, ore muito. E, se for possível, jejue em favor do encontro. É importante que nós não estejamos emocionalmente abalados e muito incomodados ou irritados para esse encontro. É importante ouvir a voz de Deus para saber exatamente qual o momento o qual devemos, né, nos encontrar com aquele que nos ofendeu para uma conversa franca, clara, né, baseada no amor, e colocar tudo aquilo que nós sentimos a respeito do assunto. É importante para que não haja, fique tudo claro e não fique nenhuma confusão, ok? No ponto 2 aqui, procure um momento e lugar adequados para falar com a pessoa faltosa, ok? Nem sempre o imediatismo é o melhor caminho para resolver um problema. Muitas vezes nosso impulso é de ir naquela hora e resolver a questão, mas às vezes nós queremos apagar esse fogo com gasolina, né? E acaba a coisa ficando muito mais o calor muito mais amplo, né? Ou a chama muito maior do que ela já é, e realmente acaba dificultando ainda um futuro reconciliar. Então é importante ouvirmos a voz de Deus para isso, né? É importante. No ponto 3 que nós temos aqui, e é importante também, procure sabedoria de Deus para discernir claramente o problema do conflito. Procure sabedoria de Deus para discernir claramente o problema do conflito. Somos humanos, ok? E podemos achar que um determinado fato ocorreu. Isso é comum, mas na verdade não foi bem o que entendemos. Muitas vezes as coisas são assim, entendemos uma coisa de alguma forma, ou de uma forma que não é exatamente aquilo que ocorreu, ou da maneira com que nós entendemos o ocorrido. Tomar muito cuidado com isso é importante, né? Estando bem claro o assunto, isso também é fundamental, procure falar com sabedoria ao faltoso, pois uma palavra doce, né? Ela abranda, ela calma a ira. Uma palavra de paz, ela calma a ira. Ela
pode acalmar uma tempestade, né? Então é importante que a gente tenha essa sabedoria, né, de Deus para discernir claramente o problema do conflito, para não agirmos segundo os nossos impulsos, né? E isso é fundamental para a nossa vida, né? Isso é importante. A quarta aqui da página 38, evite falar abertamente com terceiros sobre assunto. Aquela velha frase, não, eu estou compartilhando com o irmão para que nós oremos a respeito. Mas muitas vezes funciona como uma amplitude da fofoca no nosso meio chamado de evangélico. Então, com pretexto de oração, muitas vezes nós acabamos passando para um e para outro, e aquele outro passa para o outro, e esse assunto é realmente chato, incomodante, acaba contaminando toda a igreja. E a igreja fica contaminada e criando raiz de amargura entre os membros, né? E isso é complicado. Depois, para sanar isso, não vai ter que só sanar com aquele que te ofendeu, né? Vai ter que sanar com todos os demais que participaram dessa oração, né? Pelo assunto, pelo problema que se levantou, né? É importante tomar cuidado com esse a pretexto de oração ficar passando isso para outros. Caso seja necessário, e aqui tem uma orientação importante, caso seja necessário, busque a ajuda de um conselheiro, mas nunca com espírito de fofoca. Essa pessoa deve servir apenas como um agente de cura, para orar junto conosco, né, ou com você, conosco, orar junto com aquele que foi ofendido, para que Deus também, na sua imensa sabedoria, possa dar o momento exato, né, para que possamos chegar no ofensor, naquele que ofendeu, para tentar sanar essa questão, seguindo os preceitos da palavra de Deus. E isso também é fundamental e importante para todos nós. Então vamos aqui no ponto 1. Aprender a disciplina do perdão com o próprio Deus. Isso também é muito importante. Aqui a revista traz, Paulo nos ensina sobre a necessidade de perdoar-nos uns aos outros, Efésios 4:32. Em seguida, ele acrescenta que devemos desenvolver esse exercício assim como Deus nos perdoou em Cristo. E realmente é um exercício que o crente tem que desenvolver e praticar, insistir nessa prática. Não é uma coisa fácil, mas requer prática, constância. Isso é importante também. Será que temos consciência de que o Senhor fez por nós, realmente, na cruz do Calvário? Da profundidade do perdão que Ele nos deu em Cristo? Será que temos essa consciência? Paulo descreve como é a natureza humana em Romanos 3, de 10 a 17, e como todos necessitam da graça de Deus. O crente que tem a consciência plena desse perdão recebido tem muito menos dificuldade em oferecer perdão também, e isso fica bem claro. Podemos descrever algumas características do perdão de Deus para conosco, né? Deus não se lembra mais dos nossos pecados confessados, conforme Jeremias 31, 34 e Isaías 43, 25. Vem ao nosso encontro em nosso estado de dívida, quando ainda pecadores, quando ainda devedores, Ele vem ao nosso encontro. Perdoa-nos por causa do seu amor, a ponto de doar-se por nós. Jesus foi feito, né? Pecado, maldição na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele foi morto, crucificado por causa das minhas dívidas, das suas dívidas também, das nossas dívidas, né? Pagou alto preço para possibilitar o restabelecimento da nossa relação com Ele. Dá-nos condições, por meio da obra do Espírito Santo, para restaurar nossa amizade com Ele, né? Isso é fundamental.
é alguns pontos do que o perdão, né, do perdão de Deus faz por nós, né? No ponto 2, a disciplina de abandonar a dor na cruz, né? É importante. O ponto 1 é aprender a disciplina do perdão com o próprio Deus, como vimos. Aqui no ponto 2, a disciplina de abandonar a dor na cruz. Existem falhas de conduta que, devido à natureza e formação de cada pessoa, podem causar profundo dano à alma, né? Podem machucar a alma, trazer violência, trazer desespero, depressão, tristeza profunda. E isso pode acontecer também no meio da igreja. Temos que tomar cuidado. A obra do Senhor na cruz oferece recursos para os que sofrem. E isso é claro também de se apoderar dessa obra de Jesus na cruz, que é oferecida para todos aqueles que sofrem. Aqui temos 4 pontos importantes. Aprender com Jesus, é importante aprender com Jesus o que é perdoar. Isso é fundamental. Entender que, para praticar a ordem de Jesus de perdoar os nossos devedores, o primeiro passo é ser tomado e ir à cruz, né? Isso é fundamental também, é ser tomado e ir até a cruz do Calvário, né? É se pôr aos pés da cruz, né? 3, reconhecer que na cruz o Espírito de Deus pode tratar a nossa alma e ungí-la. O Espírito Santo é capaz de nos tratar ali aos pés da cruz de Cristo. Isso é fundamental e verdadeiro. No 4 aqui, crer que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades todas. Só ali pode haver plena liberdade. Só ali aos pés da cruz do Calvário, aos pés de Cristo, nós podemos ter verdadeira liberdade, ser realmente livres, né, da dívida, com a dívida quitada. É importante. Aqui no ponto 3, o valor de verbalizar a atitude. Isso também é muito importante e é fundamental. Isso quer dizer que tanto da parte do devedor quanto do prejudicado, as partes têm que verbalizar, né, verbalizar a atitude. É importante que aquele que sofreu, né, sofreu uma ação, sofreu uma agressão, né, porque o pecado é uma agressão, né, é uma agressão, não deixa de ser. Ele saiba verbalizar em amor, e isso é importante, não com raiva. Tem que orar muito, né, pedir a Deus misericórdia para saber o momento exato de tocar no assunto com a pessoa que o ofendeu. Mas falar em amor, mas expor bem os seus sentimentos e aquilo que ele está passando, aquilo que ele passou com essa atitude, né? Atitude de violência que ele sofreu. O pecado é uma violência na realidade. Havendo arrependimento genuíno, deve exercitar o perdão. Se houve um arrependimento genuíno por parte do ofensor, devemos exercitar o perdão. Caso ele não reconheça a falta, podemos chamar, como pede a passagem bíblica, podemos chamar 2 ou 3 testemunhas para ajudar, ok? Persistindo a intolerância, né, a incoerência, podemos buscar o auxílio da igreja. Mateus 18, de 15 a 17. Tem que seguir sempre, e é importante o padrão, né, bíblico para essa questão fundamental do perdão e também de quem recebe, e ofensor que precisa também ser perdoado, né? Aquele que ofende e aquele que é ofendido. É importante seguirmos o padrão bíblico para isso. Importante aqui na página 39, na parte de cima aqui da página 39, caso você seja o devedor, procure ser humilde e pedir perdão. Isso é importante. Caso sejamos o devedor, é importante ser humilde e pedir perdão. Uma das piores coisas para a pessoa ofendida é quando o ofensor dá uma longa lista de desculpas, mas não assume a responsabilidade pela falta. E isso é complicado. Isso realmente é bastante complicado, né?
É importante dizer simplesmente, sem ficar justificando, né? Diga: eu errei, perdoa-me, não quero mais fazer isso e quero corrigir a minha falta. Ou seja, quero ter uma relação adequada com o irmão. É importante que tenhamos relações adequadas, ajustadas à palavra de Deus com os demais irmãos. A igreja é um ambiente interessante porque nas empresas, se você tem uma atitude desagradável com uma outra pessoa dentro da empresa, você pode até levar uma advertência, né? E as pessoas têm um certo cuidado pelo medo até de perder emprego, ser advertido, suspenso, ou até perder emprego, como falei, né? Ficar manchado. As pessoas têm esse respeito mais pelo medo, mas como a igreja, humanamente falando, né? A pessoa ela se acha, né, na liberdade de fazer o que quer. Muitos pensam assim, como se não houvesse ninguém analisando o nosso comportamento, né? As pessoas muitas vezes acabam tomando decisões e cometendo ações agressivas e até desagradáveis com outros membros da igreja. Então temos que nos guardar e também nos vigiar, nos policiar, né? Pedindo a Deus misericórdia e baseando a nossa vida na palavra de Deus, para que nós não cometamos esse tipo de atitude, né, desagradável para com o nosso irmão, para que a comunhão não seja quebrada, ok? No ponto 4 aqui da página 39, a necessidade de perdoar para ser perdoado. E aqui depois eu vou ler um texto que fala numa tradição, na Nova Versão Internacional, que fala muito fortemente sobre essa questão de perdoar para ser perdoado. Perdoar não é uma opção do cristão, mas uma ordem. Mateus 18, de 21 a 22. Devemos perdoar sempre. Deve ser um ato do coração ou de coração, mais do que uma expressão do perdão. Assim podemos entender que perdoar não é esquecer. Isso é fato. Perdoar não é esquecer, mas abrir mão de um direito ou declarar como paga uma dívida de alguém para conosco. Ok? O ato do perdão, como vamos ler num texto daqui a pouco. O ato do perdão restabelece a relação de paz. Devemos nos dispor a perdoar, um coração perdoador, como o nosso Deus na cruz do Calvário demonstrou todo o perdão, né, por nós quando ainda éramos devedores, né? Em Cristo Jesus fomos perdoados, né? Devemos nos dispor a perdoar mesmo que o devedor não se disponha a confessar também sua falta contra nós. Muitas vezes o devedor age, comete o erro e ainda acha que ele está certo. E você tem que conviver com essa pessoa, e aí a gente fala que é somente pela graça de Deus, porque você vê que só Deus, em sua imensa graça, num tempo oportuno, pode fazer esse cidadão, né, esse irmão, essa criatura, entender o mal que ele cometeu e a falha que ele também cometeu, e que ele realmente afetou negativamente aquela vida na igreja, e também, é claro, afetou a comunhão da igreja. Só a graça de Deus para fazê-lo realmente entender isso, né? A parábola do credor incompassivo é uma parábola que está em Mateus 18, 23 a 35. Ele deixa-nos também a advertência para perdoar. Se fomos perdoados por algo maior, devemos oferecer perdão por aquele que nos deve menos. É o assunto da parábola que vou ler agora na tradução, na nova tradução na linguagem de hoje. É importante entender que fomos perdoados de uma maneira cabal, né?
de uma maneira profunda e eterna, e um perdão que é pela graça, que realmente nós não merecemos. E se esse perdão foi aceito, ele se doou por nós, se deu por nós na cruz do Calvário, Jesus, quando nós ainda éramos pecadores e nem perdão pedimos, muitas vezes. Nós nem reconhecemos muitas vezes o nosso pecado, mas aquele sacrifício da cruz, que foi por nós ainda, quando nós ainda pecadores somos, mas arrependidos hoje, ele é ofertado para que você, olhando para Jesus, né, realmente possa obter o perdão, porque esse é o sacrifício que nos traz a paz. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E agora é importante, né? Eu vou ler o texto de Mateus 18, 23 a 35, para que a gente possa observar aqui, que sejamos sensíveis para enxergar que a dívida do próximo para conosco é sempre menor do que a nossa dívida, né, para com Deus. E essa passagem é muito clara a respeito disso. Eu vou ler então Mateus 18, 23 a 35, na tradução NVI, Nova Versão Internacional. Mateus 18, Evangelho de Mateus 18, de 23 até 35. Eu vou ler aqui para nós, que para nós possamos ler aqui com muita tranquilidade. Por isso o reino dos céus se parece a um rei que quis ajustar contas com seus servos. A começar por fazê-lo, se apresentou um que lhe devia milhares e milhares de moedas de ouro. Como ele não tinha como pagar, o Senhor mandou que vendesse a ele, sua esposa e seus filhos, e tudo que tinha para saldar a dívida. E o servo se prostrou diante dele. Tenha paciência comigo, lhe rogou, e eu pagarei tudo. E o Senhor se compadeceu do seu servo e lhe perdoou toda a dívida e o deixou em liberdade. Ao sair, aquele servo se encontrou com um dos seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. O agarrou pelo pescoço e começou a estrangulá-lo. Paga-me o que me deves, lhe exigiu. Seu companheiro se prostrou diante dele. Tem paciência comigo, lhe rogou, e eu te pagarei. Mas ele se negou e o colocou na cadeia até que pagasse toda a dívida. Quando os demais servos viram o que ocorreu, se entristeceram muito e foram a contar ao Senhor tudo o que havia sucedido. Então o Senhor mandou chamar ao servo. Servo malvado, lhe colocou, te perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devia tu também ter se compadecido do teu companheiro, assim como eu me compadeci de ti? E irado, seu senhor entregou ao carcereiro para que o torturassem até que pagasse tudo o que devia. Assim também meu Pai Celestial os tratará a vocês, a menos que cada um perdoe de coração ao seu irmão. A tradução é forte, clara e precisa, né? De como Deus é profundamente perdoador e exige dos seus servos a mesma misericórdia que Ele nos outorgou, nos deu através de Jesus. É importante. Por outro lado, ao recebermos perdão por uma falta cometida contra o próximo, busquemos forças em Deus para não mais cometer essa falta. E procuremos entender
a dor que geramos. E isso é importante. Pedir forças a Deus para não cometermos mais esse tipo de erro e compreender, ter um entendimento, né, espiritual da dor que geramos. Isso também é fundamental para uma mudança de atitude. Além disso, devemos desfrutar da alegria pela dádiva recebida, da dádiva do perdão, com honra e respeito a quem nos perdoou. Isso também é necessário, isso também é fundamental para que a igreja caminhe bem como igreja, para que caminhe bem dentro da comunhão necessária, para que ela possa caminhar em espírito e em verdade. Caminhando aqui para a conclusão da lição de hoje, essas lições, cabe aqui um parênteses, né? São muito boas, fundamentais para a vida cristã, mas ela tem um conteúdo bastante estreito, né? Curto. Não é uma crítica não, mas é que são lições bem claras e diretas. Então, não são longas, né? São mais estreitas e curtas, e você tem que esse material é importante. O que está aqui é bem, como eu disse, direto, né? Então, embora sucinto, mas você tem um material bem direto para trabalhar essas questões aqui no caso. Como o de hoje, perdoem-se uns aos outros, né? É importante que esse assunto, embora vivido muito dentro das igrejas, muitas formas e muitas maneiras, e ocorre isso com constância dentro da nossa seara, né? Do nosso meio, é importante que isso seja praticado e não seja mais uma lição de EBD, né? Mais uma lição, como tantas que passam pela EBD, e às vezes o efeito causado é muito pequeno ou quase nenhum resultado se obtém das lições aplicadas. É importante que a lição deva ser vivida por aquele que ouve, por aquele também que ensina, sem dúvida, e também vida por todos na igreja. Porque se andarmos, aqui no caso hoje, na questão do perdão, como a palavra de Deus nos pede, ela nos orienta, sem dúvida a igreja vai caminhar melhor, né? Lembro de um caso numa igreja também, há muitos e muitos anos, a pessoa envolvida até acabou, há pouco tempo atrás, digo, algumas semanas atrás, faleceu, internada por Covid, e faleceu, uma das pessoas envolvidas nessa questão. Ela foi acusada por uma pessoa de estar numa festa e ter consumido bebida alcoólica, e esse assunto foi levado direto à Assembleia. Então, na época, o pastor Jair lá falou que do púlpito, olha, esse assunto tem que ser tratado entre os dois, né? E depois, se não resolver, leva com mais alguns irmãos, pode se tratar do assunto, né, com mais um ou dois irmãos, como recomenda a palavra. Aí sim, se caso não fique resolvido, se traz à igreja, segundo a orientação bíblica. Mas aquela pessoa que o acusou não queria, realmente queria ver a pessoa cair, queria ver a pessoa condenada. Levou direto na assembleia da igreja e causou uma bagunça, uma confusão na igreja, que foi uma brigaiada sem precedentes na história. Foi a última grande briga ali. Já teve algumas outras naquela igreja, não vou citar qual, mas foi uma confusão fora de série, porque o padrão bíblico não foi respeitado, e a decisão daquela pessoa que acusava era com que realmente a pessoa acusada ela sofresse o prejuízo da acusação que ele fazia, e não para que chegasse a um consenso, né? A um equilíbrio, a um perdão, a uma reconciliação. Foi o que nós percebemos claramente, porque pessoas do seu grupo, ele e pessoas do seu grupo não queriam
tratar dessa forma biblicamente falando e queriam que a Assembleia julgasse o caso e desse uma sentença à pessoa. E criou uma grande confusão na igreja. Então temos que tomar cuidado, né, para seguirmos o padrão bíblico. A conclusão aqui da lição, na página 39, disse Jesus: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Mateus 6, 14 e 15. Aqui temos a resposta para esse caso que eu comentei. Aí coloca 3 pontos aqui importantes. Quer orar dignamente a oração do Pai Nosso? Como vimos aqui na lição, no princípio da lição, Pai Nosso, venha a nós o pão nosso, perdoa as nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, né? Eu quero orar dignamente a oração do Pai Nosso, eu quero fazer essa oração dignamente. Realmente, eu quero perdoar incondicionalmente o meu próximo, eu desejo perdoar incondicionalmente o meu próximo, eu tenho esse desejo no meu coração. O meu desejo é como daquele rapaz que eu comentei, que ele desejava a condenação da pessoa e não o perdão, a reconciliação. Então, eu quero perdoar incondicionalmente meu próximo, esse é o meu desejo do coração. É isso que passa pela minha mente e pelo meu coração, né? Eu quero honrar o meu próximo quando se dispõe a me perdoar, quando eu cometo uma falha, uma falta, um pecado, que eu o firo e eu faço mal a ele, crio um transtorno, e pode ser grave, pode ser complicado. Eu quero honrar esse meu próximo quando ele se dispõe a me perdoar. Eu quero dar honra a ele, agradecer, né, a ele, louvar a Deus pela sua graça e pela alegria de ter me concedido o perdão, mas também orar por ele, agradecendo pelo fato de ele ter um coração também perdoador e honrá-lo também pelo perdão que eu recebi. Eu desejo isso, né? Honrar o meu próximo quando se dispõe a me perdoar. E isso é importante para que a igreja caminhe bem. Tudo isso tem que ser praticado e não apenas estudado. Que isso fique gravado na nossa mente e coração para que a gente possa andar nisso também segundo a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais essa lição de hoje, né? Lição de escola bíblica dominical, por mais esse ensino precioso sobre o perdão que recebemos de Ti, sobre o perdão que devemos também praticar ao nosso próximo, e que não seja mais uma lição de escola bíblica que foi ministrada, mas seja algo para ser vivido integralmente, intensamente e verdadeiramente dentro da sua igreja. Possamos andar assim em espírito e em verdade. Muito obrigado por aquilo que lemos, ouvimos, por aquilo que comentamos. Agora trabalha em nós, Pai, com Teu Espírito Santo. Eu quero Te louvar por tudo isso, pelo nome santo e precioso de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.